Esta questão esteve presente no concurso público do Banco do Brasil de 2018. Para resolvê-la, você precisa dominar alguns conceitos relacionados à porcentagem e de uma boa capacidade de interpretação. O meu objetivo nessa videoaula é desenvolver a resolução dela nos mínimos detalhes, ajudando você a se aproximar da realização do seu projeto de vida. Em contrapartida, eu peço que deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você valoriza o trabalho aqui desenvolvido e permite a continuidade da resolução de várias outras questões que abordam os mais diversos tópicos da matemática. Vamos à resolução! O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, que é o preço original de um de seus produtos. Vamos traduzir matematicamente o que aconteceu até essa segunda linha. Para facilitar nosso raciocínio, vamos denotar o preço de venda simplesmente por PV. PV é aquele preço que você vê na etiqueta do produto, sem nenhum desconto, sem ofertas. Então, numa situação normal, a gente paga 100% do preço de venda. Acontece que, nesse caso aqui, até a segunda linha já foi citado que ocorreu um desconto de 20% sobre o preço de venda, que é o preço original. Logo, o valor a ser pago pelo produto com esse desconto passa a ser 80% do preço de venda. O que eu fiz aqui, até esse momento, é justamente descontar os 20% dos 100% do preço de venda. Nada mais que isso. Logo em seguida, nós temos e, ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. O preço de venda ele também pode ser interpretado como o preço de custo, que eu vou denotar por custo apenas, para facilitar a notação, mais o lucro. Nessa nossa situação, quando o lojista aplicou 20% de desconto sobre o preço de venda, ou seja, permite que o produto seja levado por 80% do preço de venda, ele citou que ainda tem um lucro de 4% sobre o preço de custo. Ou seja, isso quer dizer que ele pagou o custo com aqueles 80% do preço de venda e ainda teve um lucro de 4% sobre o preço de custo, ou seja, 4% do custo. Do lado direito dessa equação, nós temos o preço de custo, que é 100% do preço de custo, mais 4% do preço de custo, ou seja, 104% do custo. Vamos escrever isso. 80% do preço de venda, ele é igual a 104% do preço de custo, que a gente está denotando por custo apenas. E o que é perguntado? Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Vamos lembrar que o preço de venda ele visa cobrir o preço de custo e ainda fornecer um lucro. Em outras palavras, o que passa do custo lá no preço de venda é justamente o lucro. Imagine que um lojista ele tenha comprado uma camiseta por R$100, isto é, o custo ou preço de custo é de R$100. Ele vai vender esse produto com um acréscimo, que é o lucro. Então, se ele vender por R$120 a camiseta, o lucro dele é de R$20, que é o valor que passou dos R$100, que é o preço de custo. E no nosso caso, nós temos uma equação que relaciona o preço de venda e o custo. Vamos trabalhar com ela. O que a gente precisa fazer é representar PV em função do custo. E isso está bem próximo de acontecer, porque aqui nós já temos 80% do PV. Para isolar o PV, nós teremos 80 centésimos de PV igual a 104% do custo. E agora a situação é a seguinte: nós temos que isolar o PV, deixar ele sozinho do lado esquerdo dessa equação. Para tirar aquele 80 centésimos de perto dele, nós vamos multiplicar os dois lados da equação pelo inverso de 80 centésimos. Vamos fazer isso.
Do lado esquerdo, o que a gente fez foi para isolar o PV. Então 100 dividido por 100 é 1, 80 por 80 é 1, 1 vezes PV é o PV. E do lado esquerdo da equação, nós teremos somente PV, que é igual a 104% do custo vezes aquela fração, 100 sobre 80. Vamos simplificar a fração. Primeiramente, vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10 e nós teremos 10 oitavos. Ainda nós podemos dividir o numerador e o denominador por 2 e sobrará para a gente 5 quartos. Ou seja, do lado direito da equação, nós teremos 5 quartos de 104%, ou vezes 104%, do preço de custo, que a gente denotou simplesmente por custo. 5 quartos equivale a 1,25. Mas como você descobriu isso, Jesse? Bom, eu fiz o cálculo, que é a divisão de 5 por 4. Lembre-se, fração ela está associada à operação de divisão. Então, 5 quartos tem uma representação decimal que é dada pelo quociente dessa divisão. Nós temos 5 dividido por 4 resulta em 1. 1 vezes 4 é 4, para chegar no 5 é 1. Não tem como dividir, a gente coloca a vírgula no quociente, um zero aqui perto do resto. 10, agora sim nós conseguimos dividir por 4, que é 2. 4 vezes 2 dá 8, para 10, 2. Como a gente já colocou a vírgula ali perto do 1, nós podemos colocar o outro zero aqui no resto. Então nós temos 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Logo, esses 5 quartos é a mesma coisa que 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos. E para calcular essa expressão aqui, na frente do preço de custo, nós temos que multiplicar 1,25, que representa os 5 quartos em sua forma decimal, por 104%. 104% é um valor, um número. Vamos calcular 1,25 vezes 104. E a porcentagem depois a gente acrescenta ao cálculo. Então, por exemplo, a gente tem 104 vezes 1,25. Em outras palavras, o PV vai ser igual a 130%. Você percebeu que eu apenas escrevi o cálculo 1,25 vezes 104, que é 130, e logo em seguida continuei acrescentando o símbolo de porcentagem, que resulta em 130%. De quem? Do custo. E agora vamos à finalização da questão. Nós temos que PV, pelos nossos cálculos, ele é 130% do preço de custo. Isso quer dizer que ele é 100% do preço de custo, mais ainda 30% do preço de custo. Se a gente comparar essas duas expressões que eu estou indicando com o cursor, o custo está coincidindo. Então, o que passou do custo nas duas expressões é o lucro, que equivale a 30% do custo. Isso quer dizer que o que foi pedido pelo exercício, que é o lucro, em relação ao custo, ele corresponde a 30% do custo. A alternativa correta é a B. Agora, nesse ponto, eu aconselho você a treinar bastante a resolução dessas questões para que ela se torne ágil. Ou seja, para que você não perca muito tempo no desenvolvimento dessas ideias, raciocínios e cálculos. Deixe aí nos comentários. Você tem familiaridade com esse tipo de questão? Compartilhe essa videoaula com seus colegas e me ajude a prestigiar o trabalho desenvolvido aqui nessa nossa sala de aula digital. Te espero na próxima aula. Até lá!